Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite. Oi, boa noite, Carol Muniz, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, vamos falar aí do assunto do dia, né? A operação da Polícia Federal para investigar essa suspeita de arapongagem irregular por parte da ABIN. Essa investigação da ABIN no governo Bolsonaro vai revelando indícios cada vez mais graves de tomada de um órgão de Estado para fins ideológicos e políticos, né? Será que isso chega em Bolsonaro e no general Augusto Heleno? Eu acho que por enquanto não, Carol. Essa operação ela vem sendo desenhada em etapas. Desde março do ano passado, quando o Globo primeiro revelou que a ABIN, no governo Bolsonaro, teria utilizado um software espião adquirido ainda na gestão Michel Temer, mas de uma maneira ilegal, sem nenhuma autorização judicial, para fazer geolocalização de jornalistas, de políticos adversários, de agentes públicos. Esse foi o embrião da investigação. A partir dela, a PF constatou o uso desse First Mile, que é o software, e aí começou a cavucar mais. Em outubro do ano passado, foi feita uma outra operação para angariar mais evidências, para reunir mais indícios. E aí é que se chegou a essas informações que suscitaram essa fase da operação de hoje. Então, quais são essas informações? Elas são muito mais amplas do que só o uso do software espião e mostram, de fato, a montagem de uma ABIN paralela para fazer muito mais coisa do que só geolocalização de adversários. Tem indícios de que foram feitos dossiês contra algumas autoridades, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, 2 ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, a ex-promotora do caso Marielle, uma das ex-promotoras, Simone Sibilio, são alguns nomes que têm informações reunidas em documentos apócrifos e relatórios aparentemente feitos a partir de arapongagem ilegal. Além disso, essa estrutura teria sido usada para livrar os filhos do então presidente Jair Bolsonaro de encrencas. Jair Renan, que era investigado pela Polícia Federal por um suposto esquema de tráfico de influências montado com um personal trainer e amigo, e que teve os passos, não só ele, como também esse personal trainer, vigiados por arapongas da ABIN paralela. Da mesma maneira, há indícios de que esse braço da ABIN, esse braço criado no governo Bolsonaro, que era um centro de inteligência, também forneceu elementos para a defesa do senador Flávio Bolsonaro na investigação que ele sofria a respeito do suposto uso de rachadinha no seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, são muitas evidências bastante perturbadoras, porque mostram a captura completa de um órgão de Estado para fins absolutamente ilegais, ideológicos, e que, com o que se fez hoje, se pode avançar para uma etapa posterior. Então, o general Heleno era o chefe geral da estrutura da ABIN, ele era o ministro-chefe do GSI, ao qual estava subordinada a ABIN, que era comandada pelo Alexandre Ramagem, delegado da PF, hoje deputado federal, que foi alvo da Operação Vigilância Aproximada, que foi essa de hoje. Então, eu acho que é uma próxima etapa. Eles estão indo com muita cautela para não queimar nenhuma fase e não dar justamente margem a críticas, a oposições e a reparos à conduta tanto da PF quanto do Ministério Público quanto do ministro Alexandre de Moraes. Tanto é que a PF chegou a sugerir para essa fase o afastamento do Alexandre Ramagem do mandato, e isso não foi acatado nem pelo Paulo Gonet, procurador-geral da República, e depois dele nem pelo ministro Alexandre de Moraes. Preferiram dar um passo atrás para talvez dar mais alguns na frente. É o segundo bolsonarista aí de relevo, o segundo deputado federal bolsonarista atingido por investigações
de diferentes inquéritos no intervalo de uma semana. Então, aquilo que eu venho trazendo há alguns dias aqui nas 2 edições do Viva Voz, de que viria uma ofensiva e que ela estaria só no comecinho, não se refletia só nos atos do 8 de janeiro, anteriores ou posteriores, mas também nestas outras investigações a respeito da gestão de Bolsonaro no poder. E essa ABIN paralela parece ser uma das que tem mais potencial de mostrar provas e evidências. Vera, você mencionou esse termo, né? A BIM paralela, e se a gente puxar na memória, ali, antes de morrer em 2020, o Gustavo Bebiano, que foi secretário de governo da presidência, ele chegou a falar na existência de uma BIM paralela, né? Dá para dizer que aquilo já era o embrião do que a Polícia Federal investiga agora? Olha, já causou muito rumor e muito espanto quando ele, lá no centro do Roda Viva, 12 dias antes de morrer, falou que era desejo do vereador Carlos Bolsonaro montar uma ABIN paralela, que isso chegou a ser assunto de reuniões das quais participaram o próprio general Heleno e o presidente Bolsonaro. Então, a pergunta da Carol, a primeira pergunta, se eles podem vir a ser implicados, podem vir porque tem esse testemunho, embora o Bebiano tenha morrido, de que eles chegaram a participar de reuniões a respeito. Então, se algum dos investigados confirmar essa informação, eles são trazidos para a investigação, são trazidos para o inquérito. Na época, o Bebiano falou da existência de 3 servidores da ABIN e um delegado federal que teriam sido recrutados para a montagem dessa ABIN paralela. Na operação de hoje, são 7 policiais federais investigados, 3 servidores e o próprio Alexandre Ramagem, que é um delegado da PF. Foi perguntado para ele se era o Alexandre Ramagem, esse delegado a que ele estava se referindo, ele preferiu se calar na ocasião. Depois a revista Cruzoé fez uma capa a respeito das acusações dele, e naquela fatídica reunião, já no auge da pandemia, em que o Bolsonaro cobra do Moro ali, que ele quer ser informado, etc., ele fala que a PF não informava nada para ele, que a ABIN não informava nada para ele, e fala uma frase como, eu estou citando de memória, não é literal, a minha ABIN funciona melhor. Então, tem alguns indícios de que essa estrutura, sim, era conhecida pelo presidente da República e foi montada a partir de um desejo do Carlos Bolsonaro, depois, talvez, materializado, segundo dizem as investigações, ela chegou a existir, a operar efetivamente. Vera, as reações políticas foram as de sempre, né? A oposição dizendo que teve perseguição por parte do ministro Alexandre de Moraes, até porque o Ramagem é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. O ministro segue respaldado pelo restante do Supremo para avançar com as investigações em diferentes inquéritos? Eu venho sempre tirando esse pulso, Carol, porque essas coisas, elas têm dinâmicas que nem sempre são contínuas, né? Em algum momento, alguém se incomoda pelo fato de um ministro ou um juiz estar adquirindo poder demais e isso pode refluir. Aconteceu na Lava Jato, né? O Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol foram de heróis nacionais a vilões em muito pouco tempo. E não são poucas as pessoas que fazem ressalvas ao excesso de poder que existe nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Mas, por hora, todos os indícios são de que sim, ele segue respaldado. O inquérito das fake news foi prorrogado novamente, né? Ele vem sendo sucessivamente prorrogado desde 2019. Portanto, desde antes dos primeiros grandes atos do Bolsonaro questionando a democracia ou fazendo aglomerações na pandemia, etc. Esses outros inquéritos não são derivados todos daquele. Então, são muitos os inquéritos que estão na mão do ministro. E eles seguem, todos eles ativos e gerando novidades perturbadoras de quando em quando. Então, por hora, ninguém se arrisca a dizer que vai encerrar e que vai dar fim a esses inquéritos, porque há muitas coisas inconclusas. A própria delação do Mauro Cid ainda não é conhecida no seu inteiro teor. Então, ele tem ainda muitas janelinhas em aberto. É como quando a gente abre o computador e tem muitas janelas abertas, ele deve ter várias, porque são muitos os inquéritos que ele está tocando. Isso
tem respaldo no Supremo, ele tem um parceiro na Procuradoria-Geral da República, que é o Paulo Gonet, então nesse aspecto segue tudo bem. Ele também tem uma ótima relação com a Polícia Federal, sabemos que tem uma boa relação com o governo, mas no Congresso há quem se incomode sim com isso. Tanto que uma das reações exacerbadas de hoje veio do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que chamou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de banana, ou qual foi a... Acho que foi frouxo, né? Frouxo, por não instaurar um processo de impeachment contra o ministro, coisa que ele nunca fez, não pretende fazer, mas ele já deu sinais de que pode, aqui e ali, questionar o que ele considera arbitrariedades do Supremo. Então, esse pêndulo vai continuar, mas interna corporis e no resto do sistema de justiça, o ministro segue com a faca e o queijo na mão. Eu peguei aqui certinho. Reagiu, né? Diga. Fala, Muniz. Não, eu ia falar que foi isso. Ele chamou de frouxo e de omisso. Foram esses dois termos na mensagem de hoje. E o Pacheco reagiu. Eu ia falar que depois o Pacheco reagiu, não citou nominalmente o Valdemar, mas está bem clara ali a referência. Ele fala, não consegue sequer organizar a oposição para aprovar o que é de interesse, por exemplo, a restrição a decisões monocráticas no Supremo, e ainda disse que nos bastidores o Valdemar passa pano ao comentar esse assunto de pedido de impeachment, que em público ele defende pedido de impeachment de ministro do Supremo, mas nos bastidores passa pano quando comenta o tema. Então, o Valdemar está naquela missão de tentar ficar bem com o Bolsonaro, que é a sua estrela mais ali vistosa. E o Bolsonaro não gostou de elogios recentes que ele fez ao presidente Lula. Então, ele está querendo dar uma espécie de mostrar serviço, né? Sabe quando você faz alguma coisa errada e aí você passa dias arrumando o seu quarto, fala, olha, mãe, arrumei meu quarto. Olha só, tentando ganhar uma estrelinha ali. Ele está querendo ganhar uma estrelinha do Bolsonaro. Muito bom. Ô Vera, muito bom. Mudando aí de assunto sobre a questão da Vale, né? Aquela operação do presidente Lula para tentar emplacar o ex-ministro Guido Mantega continua, né? Está até se acelerando, na verdade. E quanto mais está se aproximando daquela reunião da Vale no final do mês, que vai exatamente tratar sobre o comando da empresa, estão crescendo aí essas movimentações. Tanto movimentações na linha disso que o Lula quer, de emplacar Guido Mantega no posto, quanto também movimentações contrárias. E hoje teve uma reação do economista-chefe do Itaú, né, que se manifestou. Pois é, se manifestou, cobrou ali o que ele chamou de capitalismo de Estado do PT, disse que isso que não vê com bons olhos e tal, mas eu acho que o fato mais grave do dia foi a manifestação do próprio presidente Lula, porque tudo bem ele criticar uma empresa por um acidente como o de Brumadinho, como o de Mariana, são acidentes graves que têm de ter realmente punição e as famílias têm de ser ressarcidas, a gente fala disso aqui constantemente. Mas outra coisa é o presidente fazer isso usando a efeméride dos 5 anos do desastre de Brumadinho, mas tendo como interesse o de colocar um aliado seu no comando de uma companhia privada. Ele foi lá e desancou a empresa nas redes sociais, não estou Mantega, mas falou, hoje faz 5 anos do crime que deixou o Brumadinho debaixo de lama, tirando vidas, destruindo o meio ambiente. 5 anos e a Vale nada fez para reparar a destruição causada. Não é totalmente verdade isso, tem várias medidas aí sendo tomadas, inclusive com decisão judicial, inclusive o governo do estado de Minas vem fechando acordos para ressarcimento público. As vítimas têm outras ações, então não é que exatamente nada aconteceu, não foram punidos os responsáveis como deveriam ser, essas indenizações demoram, mas dizer que nada, absolutamente nada foi feito, não é verdade. E a preocupação do presidente, nesse momento, ela tem um ar de conveniência política que tira dela o respaldo de ser realmente uma preocupação com o que ele diz ser, as vítimas e etc. Então, é ruim esse tipo de mistura de estações num assunto bastante delicado. O economista-chefe do Banco Itaú, Mário Mesquita, se referiu
ao que vem acontecendo. E ele fez um contraponto entre o que o ministro Fernando Haddad vem tentando fazer e o que outra ala do governo e do PT estão fazendo. Ele diz que o governo vai ter de escolher entre alterar a meta, que é a meta de déficit zero, fazer contingenciamento ou uma combinação dos dois. Então, ele está respaldando o que o ministro Fernando Haddad vem fazendo. Mas aí manifestou essa preocupação com o que ele chama de capitalismo de Estado, dizendo que é um filme visto, que não deu certo e que está se repetindo. Então, essa dualidade é algo para o que eu venho chamando atenção, chamei atenção bastante explicitamente ontem, e, enfim, a gente vai ainda ver algumas cenas de tensões e de desentendimentos, porque o Lula está investindo muito nessa direção. Agora, Vera, justamente nesse momento e em que também o ministro Fernando Haddad enfrenta alguns assuntos bem espinhosos no Congresso, né, a relação não está lá essas coisas, parece que o PT resolveu dobrar a aposta nessa ideia de um Estado mais atuante na economia, né, dessa indução de crescimento econômico através de gasto estatal. Não é algo exatamente novo, a gente sabe que o PT defende isso historicamente, mas nesse momento a presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, o presidente do BNDES, a Luiz Mercadante, tem dado declarações praticamente todos os dias sobre diferentes temas. Isso é um prenúncio de novos embates com o ministro Fernando Haddad? Certamente, Carol, já estão contratados, é só voltar o Congresso, é só começar para valer o ano aí, que a gente vai ver, e tudo indica que vão ser embates mais sérios, porque parece que todo mundo saiu de trás da trincheira, sabe? No ano passado era assim, Mercadante faz um seminário para discutir política econômica. Ah, não, mas não é contra o Haddad. Isso é uma coisa legal, porque até o Haddad foi convidado e tal. Ah, o PT faz um seminário para discutir austericídio. Não, mas não é contra o Haddad, essa é só uma tradição do PT. Então tinha um certo disfarce. Depois que o Haddad reclamou publicamente numa entrevista e as coisas foram tiradas do armário em que elas estavam, parece que ninguém mais quer fingir que é amigo. Então, isso tende a tornar a disputa mais acirrada. Vamos com a música, Vera? Vamos com a música. Hoje é aniversário de São Paulo, aniversário da USP também, que é um símbolo não só da cidade, do estado de São Paulo, do país. E, enfim, é uma cidade com todos os seus problemas. Tem muitas músicas que cantam as idiosincrasias aí de São Paulo, mas eu gosto particularmente dessa música do Premê, que eu acho que é a cara de São Paulo, até mais do que a do Caetano, porque é uma banda paulistana ali que entendeu muito bem o espírito da cidade, chama São Paulo, São Paulo. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. O clima engana, a vida é grana em São Paulo. A japonesa loura, nordestina moura de São Paulo. Gatinhas punk, um jeito yankee de São Paulo. Bom, parabéns de novo aí para São Paulo, para os paulistanos. Valeu, Vera, um beijo, até amanhã. Tchau, gente, até amanhã. Tchau, Vera, até.